O veículo elétrico global mais importante da Volkswagen é este aqui, o SUV médio ID.4, agora com melhorias úteis. Um motor aprimorado trouxe aumentos significativos tanto na força de tração quanto na autonomia. Enquanto isso, por dentro, a cabine está mais conectada e fácil de usar do que era na versão original deste carro. Como antes, este concorrente é prático, agradável de dirigir e tem um preço razoável, além de oferecer a opção de tração nas 4 rodas, se você quiser. Aqui vamos tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre este carro de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O ID.4 veículo elétrico de médio porte fundamental para a Volkswagen foi significativamente atualizado 3 anos após o lançamento para criar o modelo que analisaremos aqui. O ID.4 foi o primeiro veículo elétrico totalmente global da Volkswagen, lançado no final de 2020 e encarregado de representar 1/3 de todas as vendas de veículos elétricos da marca ao redor do mundo. É desse nível de importância. Produzido não apenas na Alemanha, na fábrica da Volkswagen em Zwickau, mas também em fábricas na China e nos Estados Unidos, por baixo da carroceria. E em termos de dimensões, o ID.4 é muito parecido com seu primo, o Škoda Enyaq. Assim como aquele carro, usa uma versão estendida da plataforma MEV, principalmente de tração traseira, vista primeiro no menor ID.3. No entanto, nem tudo saiu como planejado para a Volkswagen com este carro. Desde o lançamento, seu sucesso foi afetado por paralisações e lockdowns relacionados à pandemia. Depois, a produção sofreu devido à escassez global de semicondutores e à invasão russa na Ucrânia. Além de tudo isso, houve críticas ao desempenho do modelo original, à autonomia e à qualidade do interior, fatores que tornaram ainda mais importante o lançamento do modelo atualizado no final de 2023. Esse é o carro que analisamos aqui, especialmente significativo. Esperamos para testar esse modelo atualizado na época da gravação. Agora, no início de 2026, a linha de modelos já se estabilizou um pouco. E para poder te dar uma ideia mais clara da proposta de valor aqui, levando em conta todos os incentivos governamentais disponíveis. Saiba mais sobre esse carro baixando o app Car and Driving. E se o seu interesse é especificamente neste ID.4, você precisa ficar com a gente para a nossa análise exclusiva, o teste de estrada do Car and Drive. Existe um modelo ID.4 de entrada com bateria de 52 kWh disponível, equipado com um motor Pure de 170 CV da marca, que alcança até 360 km entre as recargas. As versões com bateria maior, de 77 kWh, vêm com a principal mudança introduzida nesta atualização de meio de ciclo do carro. O motor elétrico de alto desempenho AP550 Pro, muito aprimorado pela Volkswagen. Ele foi visto pela primeira vez no ID.7. Esse motor entrega 286 CV e oferece impressionantes 75% a mais de torque do que o motor do modelo original, passando de 310 para 545 Nm. Também há um sistema de tração integral AWD4 Motion, com 2 motores disponível com essa bateria maior, que é a combinação que escolhemos para testar aqui. Isso pode evitar a necessidade de optar pela versão topo de linha esportiva, ID.4 GTX 4 Motion, que agora entrega 340 CV contra 299 CV anteriormente. Agora o suficiente para te levar de 0 a 100 km por hora em 5,4 segundos. Apesar do torque extra do motor AP550, a Volkswagen conseguiu tornar o motor atualizado de 286 cavalos-vapor mais eficiente neste modelo renovado. A versão ID.4 de tração traseira com bateria de 77 kWh agora deve alcançar até 565 km entre as recargas, ou 523 km na versão 4 Motion e 517 km na GTX. A bateria é uma versão retrabalhada da unidade de 77 kW que apareceu no lançamento original deste ID.4 para o linha 2020 E1 e ganhou um novo sistema de gerenciamento de carregamento. A marca diz que a direção agora oferece mais sensibilidade. Fora isso, a experiência com o ID.4 será familiar para quem já o dirigiu. Se for sua primeira vez com um carro elétrico, será preciso se adaptar. Não há alavanca de câmbio, freio de mão, chave de ignição e só o silêncio.
Enquanto a transmissão de relação fixa mistura uma onda quase infinita de torque em um avanço significativo e surpreendentemente rápido. Assim como o Fusca original da Volkswagen do pós-guerra, as versões básicas deste carro têm tração traseira, e ao dirigir um ID4 desses na cidade, você rapidamente percebe as verdadeiras vantagens de colocar o conjunto motriz, o motor elétrico e sua respectiva transmissão automática de uma marcha no eixo traseiro, liberando assim as rodas dianteiras para as funções de direção. Resultado: raio de giro de 10,2 metros, similar ao de um táxi londrino mesmo fora da cidade. Esse formato de tração permite uma distribuição de peso quase perfeita de 50-50, o que, junto com o baixo centro de gravidade proporcionado pela posição central do pacote de baterias, ajuda a disfarçar o peso elevado que este SUV precisa carregar. A tração nas curvas é ótima e a rolagem da carroceria é bem controlada pela suspensão firme. Projetado de forma inteligente para ser macio em pisos ruins, tudo isso deveria ser a receita para um veículo elétrico razoavelmente esportivo, e de certa forma é mesmo. Há 4 modos de condução comuns em toda a linha de modelos: conforto, Sport e individual. Você também conta com o modo Eco, que deve ser usado com frequência para aumentar a autonomia. Em combinação com a função de frenagem regenerativa B disponível, que desacelera bastante o carro quando você tira o pé do acelerador, o modelo GTX também conta com um modo extra de tração. Agora, nenhuma mudança visual significativa foi feita no exterior deste ID4 como parte desta atualização de meio de ciclo. Como antes, ele compartilha muitos elementos de estilo com seu irmão ID3 hatch, mas é um pouco maior. 4.584 mm de comprimento, 1.852 mm de largura e 1.612 mm de altura. Agora, para você ter uma ideia, ele é um pouco maior e mais largo que o Tiguan, o SUV médio tradicional da Volkswagen. Os tamanhos das rodas variam entre 18 e 20 polegadas, então aqui temos rodas de 19 polegadas. Todo o conjunto principal de tração fica sobre o eixo traseiro, principalmente a caixa de câmbio de uma velocidade e o motor elétrico síncrono de ímã permanente que foi acoplado a ela, ambos muito bem integrados de forma eficiente. Tudo isso é alimentado por uma bateria de alta voltagem que foi organizada de forma eficiente na parte inferior do carro para economizar espaço, o que faz com que não haja nada aqui na dianteira. Mas algumas unidades auxiliares como o ar-condicionado, o compressor e, claro, a caixa de direção. Assim como no Fusca original com motor traseiro, não há necessidade de uma grade para enfeitar essa dianteira plana, que recebe o fluxo de ar por essa entrada larga com acabamento em formato de hexágono, mais abaixo como de costume nos Volkswagens modernos. De cada lado do emblema central do capô, há uma faixa iluminada que se estende até os faróis Full LED. Os conjuntos de lanternas traseiras de LED têm animação 3D com diodos emissores de luz e elementos de fibra óptica, iluminando em um vermelho incomumente intenso. A grande diferença está no interior dessa linha de modelos atualizada. Como parte desta atualização, a tela central de 10 polegadas do modelo original foi substituída por este display de infoentretenimento de 12,9 polegadas muito aprimorado, com menus mais simples, uma estrutura de controle mais intuitiva e um assistente de voz IDA mais responsivo. Isso oferece uma gama mais ampla de funções, incluindo informações meteorológicas baseadas em nuvem e o status de eventos esportivos ou preços do mercado de ações. Os donos da versão original ficarão felizes em saber que os controles deslizantes de temperatura da cabine agora têm iluminação. Você ainda precisa lidar com um display de instrumentos muito pequeno de 5,3 polegadas, mas não vai olhar muito para ele se o seu ID4 estiver equipado com o agora aprimorado sistema opcional de Head-Up Display de realidade aumentada. O volante ainda está enfeitado com botões sensíveis ao toque e complicados, que todo mundo parece odiar. Demora para perceber que é preciso deslizar o dedo, não pressionar os botões, o que não é natural ao dirigir. E o botão da esquerda anuncia de forma imprecisa a funcionalidade do modo de condução, mas na verdade oferece funções de controle de cruzeiro e limitador de velocidade. Após se acomodar ao volante, a faixa de luz ID, presente em versões mais sofisticadas, indica que o carro está pronto para dirigir.
É difícil de ver durante o dia, mas vai chamar muita atenção à noite, já que indica de forma colorida as principais funções de condução bem na base do para-brisa. Agora você está sentado bem alto sobre todas essas baterias. E, como de costume nos modelos ID da marca, persiste uma sensação minimalista, de espaço aberto, mas um tanto clínica, que a Volkswagen tentou, sem sucesso, suavizar ao colocar símbolos de play e pause nos dois pedais do assoalho. Há detalhes encantadores como luzes superiores com intensidade regulável e um sistema padrão de iluminação ambiente multicolorida que banha a cabine com sua escolha entre 30 tons suaves após o anoitecer. Além disso, há aquecimento de série no volante e nos bancos dianteiros que oferecem conforto razoável e incluem um apoio de braço ajustável. No entanto, é um pouco decepcionante que eles não tenham suporte lombar. Na versão de entrada, ainda há alguns problemas na cabine que parecem um pouco resultado de corte de custos. Será que realmente era necessário abrir mão de controles individuais para os vidros traseiros? Provavelmente, esse painel sensível ao toque ao lado do seu joelho direito também é mais barato de produzir do que um com botões separados. Esses aqui não costumam responder com muita precisão, o que significa que às vezes você se pega ligando e desligando as coisas de novo. Você apertou o botão 2 vezes achando que não registrou na primeira vez. Além disso, algumas funções da tela são lentas e você só pode usar metade do interior do porta-luvas. Falando em espaço de armazenamento, porém, há muitos compartimentos na cabine. A qualidade de construção é boa, mas plásticos baratos ainda evidenciam o corte de custos para viabilizar a tecnologia do veículo elétrico. Hora de dar uma olhada na parte de trás. Onde, como antes, há espaço confortável para 2 adultos, mas seria apertado para 3. O assoalho plano facilita acomodar um passageiro no meio, mas o banco traseiro não desliza nem reclina como no Tiguan. E os apoios de cabeça são do tipo que incomodam o pescoço até você levantá-los, mas fora isso está tudo certo. Com uma sensação arejada, ajudada por este teto panorâmico de vidro, se você tiver essa opção, e pelas janelas traseiras que também buscam melhorar a sensação de espaço e amplitude. Aqui atrás há 2 portas USB-C, bolsos superiores e inferiores no encosto dos bancos dianteiros, o apoio de braço tradicional com 2 porta-copos e porta-objetos nas portas de tamanho razoável. Como não tem revestimento de tecido, itens pequenos deslizam dentro deles. Vamos terminar olhando o porta-malas que você precisará usar para guardar suas coisas, ao contrário de outros carros elétricos. Não há espaço extra para bagagem na dianteira do carro, que, como dissemos antes, é ocupado pelos componentes elétricos do sistema de tração. Assim que a tampa larga se levanta, o espaço disponível de 543 litros é 158 litros maior do que o de um ID3. Isso é 109 litros menor do que o porta-malas de um Tiguan. Grande parte dessa diferença se deve à presença de um motor elétrico aqui embaixo do assoalho, o que elimina a possibilidade de ter um compartimento central realmente grande sob o piso, embora você tenha um canal estreito. O espaço pode ser ampliado para 1.575 litros com o banco traseiro rebatido. Você pode rebocar até 1 tonelada com um engate opcional instalado aqui. Também há uma abertura para esquis e itens longos. A Volkswagen agora estabeleceu paridade de preços entre este ID4 e seu irmão SUV Coupé, o ID5. No momento deste teste, no início de 2026, as 3 versões mais acessíveis deste ID4 estavam qualificadas para o subsídio do governo de 1.500 libras para carros elétricos, o que torna este carro consideravelmente mais acessível. Com essa dedução do subsídio, a linha ID4 começa com um modelo básico Pure Essential, de 52 kWh, que utiliza um motor de 170 cavalos, e custa cerca de 37.000 libras, já com o subsídio deduzido, com cerca de 2.500 libras a mais para uma versão Plus ou Match com especificação superior. Caso contrário, seu ID4 terá uma bateria de 77 kWh, e o mais recente motor AP 550 de 286 cavalos do grupo VW, que é a combinação que estamos testando aqui agora. Se quiser esse conjunto motriz com bateria maior, com o subsídio do governo, você terá que ficar com a versão base Pro Essential,
que com a dedução do subsídio custa cerca de 37 mil libras. Agora, tudo isso é um valor muito decente pelos padrões do segmento de elétricos de médio porte, que está superlotado. Para ter o seu modelo ID4 de 77 kWh com o acabamento Promet, isso faz com que esse VW ultrapasse o limite de custo de 42 mil libras do subsídio do governo, e é por isso que essa versão Plus parece muito mais cara, chegando a quase 45 mil libras. Os modelos Pro 4Motion de 2 motores e 77 kWh começam em torno de 46 mil libras, e você vai precisar adicionar mais 2 mil libras a esse valor se quiser o acabamento elegante Black Edition que estamos testando aqui. No topo da linha está a versão esportiva GTX Motion, que custa a partir de pouco mais de 52 mil libras. Infelizmente, a GTX é a única versão que pode ser equipada com o sistema de amortecimento adaptativo DCC aprimorado da Volkswagen. Todos os ID4 contam com faróis e lanternas traseiras em LED, limpadores com sensor de chuva, sensores de estacionamento, para-brisa e esguichos aquecidos e alarme interno. A maioria das versões conta com o ID Light, uma faixa extensa e estreita sob o para-brisa. Ela auxilia o motorista piscando ou se movendo em diferentes cores para chamar a atenção para várias funções. Há também um sistema de ar-condicionado Climatronic Air Care, de 2 zonas e um volante multifuncional revestido em couro e aquecido. O estofamento, é um microfibra Art Velours elegante semelhante a alcântara, e os bancos dianteiros são aquecidos. Além disso, há um espelho retrovisor interno eletrocrômico, um aquecedor de ar auxiliar elétrico, um carregador de smartphone sem fio e um sistema de iluminação ambiente com até 30 opções de cores. Os principais extras instalados aqui incluem um engate para reboque e o pacote de assistência Plus da Volkswagen, que oferece o útil sistema Travel Assist da marca. Entre os extras, que deveriam ser padrão, está um cabo de carregamento de 3 pinos para tomada comum. E por mais 1.150 libras, a bomba de calor que você vai precisar para preservar a autonomia nos meses mais frios. Pelo menos nesses meses. Tem bastante coisa. Kit de segurança padrão, o Front Assist. Aviso de colisão frontal, sistema de frenagem autônoma com frenagem de emergência para a cidade. Inclui Lane Assist, assistente de permanência em faixa, farol automático, alerta de fadiga, suporte para desvio e aviso de distância por sensor de radar. Isso impede que você chegue muito perto do veículo à frente e também tem uma função de frenagem para veículos que vêm em sentido contrário ao fazer uma curva, que serve para evitar que você entre em um cruzamento na trajetória de outro veículo. Além de todos os airbags tradicionais, incluindo um airbag central que pode evitar que o motorista e o passageiro da frente colidam um com o outro em caso de acidente. Como dissemos na nossa sessão de direção, a autonomia deste ID4 melhorado aumentou significativamente, chegando a até cerca de 565 km, graças ao novo motor AP550. Para atingir a autonomia prometida, será necessário usar frequentemente o modo Eco, de preferência junto à função de frenagem regenerativa B, que desacelera muito o carro ao tirar o pé do acelerador. A outra mudança significativa feita como parte desta atualização foi o aumento da velocidade de carregamento para 175 kW no carregamento corrente contínua. Embora o modelo básico de 52 kWh e 170 CV ainda só possa carregar a apenas 145 kW qualquer que seja o modelo ID4 que você escolher, seu regime de carregamento deve ser bastante simples. Existe um aplicativo WeCharge que ajuda você a encontrar e usar mais de 150 mil pontos de carregamento públicos. Em um ponto de carregamento, corrente contínua de 100 kW vai levar no máximo de 25 a 28 minutos para recarregar seu ID4 de 10 a 20% e fornecer carga suficiente para percorrer os próximos 220 km. Carregando em corrente alternada em casa, é possível carga completa. Com a bateria menor de 52 kWh, você vai precisar de 7 horas e 30 minutos ou 5 horas e 30 minutos com uma fonte trifásica de 11 kW. Com essa bateria de 77 kW,
Ora, você vai precisar de 12 horas e 40 minutos com uma wallbox de 7,4 kW ou 8 horas com uma fonte trifásica de 11 kW. Com veículos elétricos, você ainda economiza nos impostos sobre benefícios, que será de 4% a partir de abril de 2026. Há um cronograma fixo de manutenção com inspeção básica após 2 anos, quilometragem ilimitada e serviços anuais ou a cada 32 mil quilômetros. A Volkswagen oferece garantia padrão de 3 anos ou 96 mil quilômetros com o terceiro ano pela concessionária, como é comum em veículos elétricos. A bateria tem garantia de pelo menos 70% da sua capacidade utilizável após 8 anos ou 160 mil quilômetros. Quando testamos este ID.4 pela primeira vez em sua forma original, tivemos algumas ressalvas. A autonomia e os números de recarga em corrente contínua não eram muito impressionantes. O sistema de infoentretenimento da cabine parecia desajeitado e o interior não era muito sofisticado, mas muita coisa mudou com esta versão atualizada. O suficiente, eu diria, para você dar uma segunda olhada neste carro se já o considerou e rejeitou no passado. Esta versão aprimorada vai mais longe a cada recargas mais rápidas e foi bastante melhorada internamente, especialmente na tela central. Além disso, em suas versões mais populares, agora ela oferece um custo-benefício muito melhor em comparação com seus concorrentes, especialmente quando você leva em conta os incentivos do governo que agora estão disponíveis para as versões mais baratas. Pode-se argumentar que ainda existem opções mais interessantes e visualmente marcantes que você poderia escolher na categoria de crossovers elétricos de médio porte. Mas o ID.4 agora é um dos concorrentes mais racionais em sua categoria, o que torna difícil ignorá-lo.